Um. Ahá! Estamos aqui iniciando mais um podcast aqui da Clínica Cell, o Cell Podcast, onde nós trazemos muita informação e principalmente de qualidade com responsabilidade através de profissionais experientes sobre odontologia. E o assunto dessa vez é um assunto que está muito na moda, que está em voga, que todos têm curiosidade a respeito das facetas de resina, através das resinas que ganharam um espaço gigantesco aí na preferência de quem está cuidando, querendo melhorar, fazer upgrade no sorriso. E isso traz muita dúvida também, assim como toda novidade, entre aspas, né, que já existe há muito tempo, mas ela está em voga hoje, traz junto muita dúvida e muita questão em aberto, muitos pontos de interrogação que nós vamos hoje esclarecê-los todos. Então, se você deseja, tem vontade, quer, já pensou, imagina que talvez possa fazer uma faceta de resina, um dente novo, um sorriso novo, principalmente através das resinas, presta atenção que esse vídeo é para você. Fica ligado que aqui, ó, nós temos um convidado mais do que especial hoje, aquele, o grande, o gigante. É nóis! É nóis, aquele que domina a arte da resina e verdadeiramente é uma arte, porque ele trabalha com pincéis, ele trabalha com tudo aquilo que um grande artista tem que fazer, essa transformação de um sorriso simples num sorriso magnânimo. Temos hoje aqui conosco o nosso especialista dentro da Clínica Cell, especialista na parte dentística, mas ele mesmo vai poder falar um pouquinho mais sobre o currículo dele conosco hoje, doutor Eduardo Teixeira. E aí, galera? Aê. E aí? Pô, essa energia toda, ainda bem que eu pus minha melhor camiseta, ó, aqui, ó. É o manto sagrado. Pra poder participar, prazer estar com vocês aqui. Prazerzão, Hugo, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Show de bola. Pra mim é uma experiência única, né? Pô, a primeira vez que eu tô participando do podcast, a gente só vê, assiste, escuta os podcasts, mas participar, pô, é uma responsa, né, brother? É, adrenalina. Muito bom. Boa. Estamos aqui, pô, o Hugo pediu pra falar quem eu sou, né? Eu sou o Eduardo Teixeira, né? Gosto de usar o Teixeira como sobrenome e sou paranaense, né? É nóis. Paranaense, mas eu não torço para o Atlético Paranaense, torço para o Atlético Mineiro, né? Meus pais são mineiros, então eu sou de uma família mineira, tenho tradições mineiras muito fortes no dia a dia e gosto de um franguinho com quiabo, essas coisas, mas tenho o sangue do Paraná, né? Sou do norte do Paraná, fiz faculdade em Ponta Grossa, cidade que me acolheu lá por alguns anos, né? Morei com os avós lá e a faculdade foi extraordinária, aprendizado muito bacana. Fiz algumas especializações e tal, mas eu fui me apaixonar mesmo pela dentística e sempre fiz dentística, a vida inteira como dentista, fazendo dentística e nos últimos anos aí eu resolvi ir mais a fundo na dentística, olhando para as facetas. E aí me apaixonei, a resina é sensacional, eu falo que é o plano A, né? Eu escuto muito o Bruno Reis, que é um cara lá de Minas também, fera na odontologia, na dentística, e para mim é o plano A, né? A gente tem como a gente fazer as facetas e as resinas serem plano A, e é o que a gente está tentando fazer isso no nosso dia a dia lá na Cell. Então, prazer estar com vocês, espero que eu possa ajudar aí nessa conversa e trazer, que seja descontraído, bate-papo descontraído, assim como é no nosso dia a dia na Cell lá, energia boa e sem frescura, e vamos na conversa solta. É o alto astral. Alto astral, isso aí. Então agora entendi o bom da conversa, na verdade, ele vem lá de Minas, né? É o jeitinho mineiro, os mineiros são... E a minha esposa, mas eu tenho um pé aqui em Minas Gerais. Oh, Minas é bom demais da conta, minha né? Como os outros. Mineira. É bom demais da conta, né? Pra mim é o Papito podia pôr um pão de queijo, um café aqui, pô. Gravar aqui de manhãzinha. Não tem um pão de queijo, né, Papito? Mas, boa, tá... Eu já comi em casa, né? Pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo. Docinho de leite. E eu vim para Santa Catarina, quando eu me formei, eu vim para Santa Catarina, eu vim para Lages. Passei um ano de frio em Lages, mas foi muito bom porque eu conheci minha esposa. E até hoje, né? Estamos juntos. Minha esposa já tem mais de 20 anos juntos aí. E tem um filho. Então, estamos em Balneário já tem um tempo, né? Santa Catarina, eu morei um ano, depois eu fui embora.
né? Morei em vários lugares e estudei em vários lugares e agora, tem alguns anos que eu voltei para Balneário, né? Fiz uma escalada em vários lugares, mas parei no pico. Pô, Balneário é sensacional, eu adoro isso aqui. Tinha um certo preconceito, porque eu passei um Réveillon aqui, achei muito louco. Eu falei, cara, que isso aqui não é muita confusão, né? Eu sou sossegado, né? Por tradição mineira, né? Sou tranquilão, sou bem na minha, assim. E aí eu falei, não volto para lá. Mas eu não conhecia a realidade do dia a dia, né? Não conhecia isso aqui, né? Por exemplo, né? Não conhecia, achei que era sempre confusão, né? E aí, pô, quando eu conheci mesmo de verdade, quando a gente começa a ver Balneário, pô, adoro a cidade, aqui é o canto, né? Então já estamos aqui um tempinho e adoramos aqui. É bom viajar, eu gosto muito de viajar, mas sempre digo que voltar para casa, voltar para Balneário é melhor ainda. É né? bom demais, Muito né? Bom. Eduardão, às vezes a gente vai falar do Dr. Eduardo, de forma um pouquinho mais aqui, né? Formal, mas né? O Eduardão está conosco já dentro da clínica, sempre nesse alto astral, com essa energia boa. E é responsável hoje pela parte das lentes, né? De faceta. Lentes, facetas, nós vamos tirar essas dúvidas também hoje, mas naquilo que é transformação do sorriso com a resina. E nós temos dentro da clínica como missão, né? Se eu perguntar para todos os colaboradores, os nossos colegas dentro da clínica, a missão da clínica é que o paciente tenha a melhor experiência odontologia da vida dele. Falando em experiência, você lembra qual é a melhor experiência, uma das melhores experiências que te marcou assim que você recorda? Cara, acho que já que nós estamos falando das facetas aqui, acho que uma experiência para mim marcante foi ter voltado para odontologia, porque eu fui dentista por alguns anos e aí eu fui meio que picado, né, como eles falam, picado pelo mosquito da responsabilidade social. E eu trabalhei um período em Cianorte, né, lá com o Marcão, prefeito de Cianorte hoje. Grande Marcão. Meus pacientes lá de Maringá também, a Val, ó. Então, a galera top demais. E aí eu fui trabalhar com o Instituto Morena Rosa e trabalhei também no RH. Então, foi uma experiência muito rica lá e foram alguns anos lá que eu fiquei nesse processo. Tinha uma conexão com a odontologia no processo todo, mas isso aí daria um outro podcast, não é? Mas foi uma experiência muito bacana, marcante para mim, mas eu acabei deixando a odontologia por um período como clínico, né? E estava num olhar mais gestão. Foi legal porque eu fiz 2 especializações, MBAs, olhando para gestão de empresa e responsabilidade social, foi muito rico isso. Mas depois de uns anos eu voltar para odontologia, fazer uma nova especialização, estudar e focar, para mim foi uma experiência muito gratificante de conquista e de falar assim, cara, você consegue, você pode ser um cara fudido no troço se você dedicar e vai para cima, não ter medo, e isso para mim foi uma experiência muito legal. Então me marcou muito, isso aí é legal e te agradeço, fico até emocionado. Eu lembro quando você chegou, começou lá, falou, comprei 5 livros agora numa promoção, né? Tem gente que compra camisa na promoção, calça, né? Tem gente que compra livro, né? Então, essa experiência... Não, muito bom. Então, foi legal. Estou compartilhando dela aí desde que você veio para cá. É maravilhoso ver essa evolução aí. Bom demais. Muito bom. Vamos lá. Vamos embora, dale. Falar de experiência sempre... A experiência ela gera emoção, né? A emoção ela gera sentimentos, aflora os seus sentimentos, é muito bom. E hoje nós vamos, né? Dentro da clínica nós temos um hashtag, então fica lá agora o nosso hashtag da CEL, que nós acreditamos que sorrir muda tudo, né? Você, de fato, doutor, acredita que sorrir muda tudo? Demais. Estava conversando com o cara lá da clínica, trabalha no nosso RC lá, o Vitor Hugo, figura. O cara manda bem lá, é um meninão, né? Mas empenhado e tal. E aí nós estávamos conversando sobre o podcast. Aí eu falei, cara, vou falar de uma experiência muito legal, porque a gente trabalhava nessa época do Instituto, lá em Cianorte. A gente tinha uma unidade móvel que atendia, né? E a gente ia numa clínica de dependentes para atender a galera. E fazia atendimento, tanto estéticos, mais de dor também, questões mais simples e até as mais complexas. A unidade era super bem equipada e tal. E a gente trabalhava o sorriso como forma de ajudar na recuperação do dependente químico. Ele tinha todas as questões lá, né, que a gente nem se envolvia, mas a gente tinha esse olhar odontológico. Às vezes o cara que estava sem um dente, a gente conseguia colocar um dente lá como provisório. Às vezes o cara que tinha uma cárie, né? Dependentes químicos têm uma questão complexa dental, né? E lá tinha o álcool, os caras que eram do alcoolismo, outros do crack, enfim. E a destruição dental gigante, né? E a gente conseguia ajudar isso. Então, eu tenho conhecidos e amigos, né? Daquele
período lá, que eram dependentes e conseguiram, né, voltar para a vida ativa, família e tal, e a gente ajudou nessa construção. Então, de alguma forma, a odontologia contribuindo para o resultado de construção de uma vida nova, né, de famílias novas. Então, para mim, sorrir muda tudo. Quando eu trabalhei no RH, eu falava, pô, eu sou de formação dentista, e a turma ficava, pô, dentista no RH? E eu falava, não, eu não sou... É diferente o teu olhar. A minha missão é fazer as pessoas sorrirem, independente se eu estou arrumando os dentes ou se eu estou fazendo alguma coisa na gestão aqui da empresa, porque as pessoas têm que estar felizes, né? Viver, cara, viver feliz. E o sorriso, pô, como é que você vive feliz com dor de dente, né? Não tem como, né? Não. Ou sem um dente, ou sem poder comer, né? Vai na churrascaria, você não pode comer, né? Eu vejo quantos protocolos lá entregues na clínica, a galera, pá, agora eu posso comer. Pô, velho, isso não tem preço. Sorrir muda simplesmente tudo, muda com certeza, tudo. Com certeza. É nóis. Muito bom, agora nós vamos começar a falar sobre as resinas. E aí nós trouxemos um material aí para nós. Vamos ver. Nós vamos pedir aqui, como diz da tela, me dá imagens, me dá imagens. Nós vamos agora buscar o auxílio das imagens, porque nós trouxemos agora para você que está assistindo, presta atenção, vou falar só mais uma vez, presta atenção, ok? Porque agora vem as perguntas que mais aparecem dentro da clínica, aquela que provavelmente seja uma dúvida sua também. Então agora vem respostas técnicas com qualidade por um especialista responsável. Olha lá, doutor, já podemos fazer as minhas facetas? Posso fazer faceta de resina? Boa. Aí, ó, isso... Normal em qualquer coisa, né? Quando você vai para um... Eu vejo pelas mulheres, né? Minha esposa já compra a roupa, ela já quer usar na mesma hora, já vão... Nós vamos, que eu quero usar a roupa. E, pô, quando você tá com uma vontade de transformar alguma coisa no teu sorriso ali, quando você chega, claro, você quer... Pô, quero, doutor, quando é que tá pronto, né? E não é bem assim, né? A gente tem esse olhar de como é que a gente consegue te entregar um melhor resultado, não só naquele momento que você sai da clínica todo feliz, mas a longo prazo, né? 3 meses, 6 meses, 1 ano. A gente não quer... O nosso olhar ali no dia a dia não é um encontro único, né? É casamento duradouro, né? Ad eterno. A gente quer ter esse casamento com o paciente, ter essa relação com o paciente. Então, quando você vai lá, fala assim, doutor, posso colocar? E a gente colocou uns exemplos aqui nesse slide, ó. Tá lá, o cara é fumante, né? Ou tem um problema gengival, nessa imagem de baixo, ele tem um problema gengival. Ou aqui é minha área, que é gengivite. Isso aqui, uma né? gengivite. Não tá legal. Não tá legal. Ou então você tem os dentes muito mal posicionados, você não tem uma estabilidade da tua mordida. E aí a gente fazer facetas, a gente consegue fazer a faceta. A gente faz. Mas quanto tempo vai durar? Qual o resultado? Qual a tua expectativa com o resultado? Então, o fumante a gente até fala, cara, quem sabe é uma oportunidade de você parar de fumar, vamos parar de fumar. Por quê? Porque o cigarro causa N prejuízos, né? A gente não precisa falar disso, mas em relação às facetas, como em relação aos nossos dentes naturais, vai manchar, e mancha rápido. E nós já tivemos, né? Um paciente que aproveitou, ele terminou o sorriso, a hora que você olhou no espelho e falou, cara... Vou parar de fumar. Parei de fumar. Porque eu não quero estragar isso aqui. Eu já sei o que eu fiz com meus com dentes os naturais. passados, Isso aí. naturais, e daí cai no nível de consciência. Então é um motivador de mudança, né? E quando a gente olha para as facetas, a gente está falando muito de estética. E o paciente vem procurando estética, né? Quando você chega lá, você fala, eu quero estética, né? Quero meu dente de sorrisão bonito. A gente entende, mas quando a gente vai fazer esse tratamento, a gente olha sempre para 3 pilares. A gente olha para, primeiro, saúde. Tem saúde? Está em condições? Função é o segundo pilar. Tem que ter função. Não adianta você sorrir bonito, mas não consegue mastigar. Sim. Né? Ou você quebra rapidinho aquele dente lá. A mordida é cruzada, ponta com ponta. E a estética vem a cavalo, né? Vem junto, né? Quando você consegue aliar saúde, função, a estética vem junto. Porque aí a gente tem esse movimento de conversa com o paciente. O que te incomoda? Ah, esse dentinho mais tortinho. Ah, tá muito escuro. Né? Então, às vezes, a gente não consegue fazer as facetas assim, ó, é na hora, vamos lá fazer, eu quero fazer para amanhã. Não, de repente você tem que fazer um clareamento, e o clareamento também não é assim do dia para noite. Tem uma preparação. Então, a preparação. Tem casos que a gente consegue lá, o paciente chegou numa condição, você consegue já fazendo o nosso protocolo de atendimento, rapidamente, né, sai com os dentes prontos. Sim. Mas não é todo mundo, né? Na verdade, é a minoria. E aí a gente tem que falar, não, então, você vai ter que passar pelo clareamento, vai levar um tempo, né? Se a ortodontia, então, você vai ter aí 8 meses de aparelho. Mas como assim? Né? Então, e às vezes a gente tem aquele paciente que você fala, tem que fazer, e fala, beleza, e a gente fala, por tua conta e risco, você sabe, né? A gente deixa anotadinho lá, fala, o paciente quer fazer,
a gente não gosta, né? Mas tem casos, eu vou casar, cara, eu preciso estar com o sorriso um pouco melhor, não dá tempo. Então a gente também entende esse lado do paciente. E aí tem casos que falam, vamos fazer isso aqui, mas depois você volta, coloca o aparelho e a gente lá na frente refina isso aí, porque a gente não está te entregando o que pode ser melhor para ti. Então, dá para fazer faceta em quase todo mundo, né? Tem pessoas que não vão dar, né? Aí tem que... e aquele que tem que preparar, a gente prepara. Aquele que está em condição, a gente já faz. E aquele que não tem indicação, vai para outras questões, né? A gente vai falar sobre, vai para porcelana, é melhor, né? A gente chama porcelana, mas é a cerâmica, né? Mas a gente, vai num outro tratamento que vai ser melhor para ti. Porque a gente tem que olhar essa longevidade, saúde, estética, função. Tem que estar sempre caminhando junto. Muito bom. E aí temos mais uma perguntinha aqui que é campeã, né? Doutor, mas essa aqui, presta atenção. Olha só, essa aqui eu diria que é a top 1 hoje. Galera. Você quer a pergunta top 1 na clínica de dúvida que vem sobre faceta de resina. Doutor, tem que desgastar meu dente? Talvez. Depende. Depende. O desgaste dos dentes, ele está relacionado a algumas características que vão chegar, né? Cada caso é um caso, todo mundo é muito individual, né? Só tem uma boca igual a do Hugo, né? No mundo, né? Vai ser sempre a do Hugo, não tem essa. E a minha, a sua. É uma impressão digital. É uma impressão digital, né? A Odonto Legal, né? Os legistas, né? Quando tem carbonização, essas coisas, né? Os caras vão na arcada, né? Para poder identificar quem é o cara, né? É individual. É individual. Então, e aí a gente chega com um caso assim, esse paciente chegou pra gente, a primeira imagem lá, o paciente chegou com aquele dente ali bem amarelinho, bem escurinho, que ele já tratou canal e tal. Esse é um dente que a gente precisa recuperar colocando resina, e a resina você vai colocando camadas, uma camada que você estampa essa área mais escura do dente, para depois você colocar uma outra resina que vai dar essa homogeneidade no sorriso. Então, esse dente não tem como eu não desgastar ele, porque eu preciso de mais camadas de material. Então, esse dente específico, você desgasta, né? A gente tem volumes e tem toda uma técnica para isso, mas aí você tem um volume X que você coloca o material, às vezes um opacificador, que a gente chama, que é como se fosse uma tintinha que vai tampar esse fundo escuro, e aí você vem com as outras resinas. Então não tem, senão eu vou colocando e você vai sair com o dente mais claro, mas ele vai ficar um dente projetado, então você precisa desgastar, né? Aqui um outro exemplo, na imagem de baixo, né? A gente tem os dentes girados, né? A posição dos dentes, o lateral aqui, que é esse dente ali, ele está mais longo do que o central. Então a gente, às vezes, se aumentar muito os centrais, que são esses aqui, são dentes que vão ficar, às vezes, muito... A pessoa vai sair, tem essa preocupação, vou ficar mônica, né? Muito dentuço. Então a gente, às vezes, aumenta milímetro aqui para melhorar. E esse dente, talvez, pelo giro, a gente tem que fazer um pequeno desgaste. Então, pequenos desgastes para a gente conseguir fazer essa harmonização do sorriso, a gente precisa. Volta papito pra gente, coloca na imagem no final, A gente fez pequenos desgastes, mas conseguiu dar uma harmonia no sorriso sem estar o dente projetado. Mas tem casos, e muitos casos em resina, isso é uma grande vantagem hoje, quando a gente tem o segundo caso aqui, volta lá, papito, o segundo aqui, Esse é um paciente que saiu da ortodontia, paciente gente finíssima, né? Assim como os outros, né? A gente sempre fica amigo dos pacientes, que a gente não desgastou nada, zero desgaste, zero. A gente só acrescentou, né? Então, a odontologia com resina ela é muito interessante. Você pode fazer o trabalho por acréscimo. Eu só acrescento o material. E a gente tem feito muitos casos sem desgaste. Então, não quer dizer que eu não vou ter que desgastar. Tem casos que tem que desgastar. Os inferiores, às vezes, demandam de mais desgaste porque na nossa mordida, o dente de baixo fica por dentro. Então, ele encosta no de cima. Então, se eu acrescento o material, o cara vai fechar. Doutor, não fecha, não consigo morder. Aqui, né? Só bate aqui. Então, a gente faz lá um pequeno desgaste, meio milímetro, 1 milímetro, vai depender de cada caso. E eu consigo ajustar o material e o cara sai com a mordida. Eu tô mastigando legal e tô com o sorriso legal. Então, pequenos desgastes maiores são individualizados, mas a gente vai sempre com responsabilidade, porque o que Deus fez aí, o esmalte, não tem resina, não tem cerâmica, não tem nada que se compare ao esmalte do dente, com né? certeza. É a perfeição de Deus. O que a gente faz é tentar imitar o que Deus fez e um privilégio poder imitar. Vamos colocar o esmalte como padrão ouro, né? É um padrão ouro. Então aí a gente tenta assim, não vamos desgastar. E a adesão também se dá muito pelo esmalte, né? A resina tem toda uma química lá que faz adesão via esmalte. Então, se a gente manter esmalte, fundamental. Essa pergunta ela é muito... Eu vou falar agora, você se formou em que ano, Eduardo?
98? Não precisa, eu tava saindo das fraldas. Não, nem lembro, velho. Faz tempo, hein? Já deve ter uns quantos? 25 anos formado ou mais já. Eu tô com 22, né? E você já tá com uns 25. Ou seja, a gente tem um tempo grande de estrada aí. Já arrumamos muito bem. Uma das grandes preocupações em relação a esse desgaste, ele vem porque eu vejo que os pacientes eles sempre comentam né? Que uma dúvida que pode ser que seja essa. Que antigamente o preparo do dente, o desgaste para receber as facetas, tanto de resina, mas principalmente de porcelana, era muito grande. Então, quando via aquela foto do preparo, olhava, parecia que eles chamam de o sorriso de tubarão, né? Fica com os dentinhos de tubarão, que é tudo pequenininho, assim. Então, hoje, quando a gente fala em desgaste, quando a gente fala em preparo, são técnicas minimamente invasivas, onde já não se desgasta mais o dente inteiro, né? Eu chamo de asperização, assim, da parte de fora, para receber e até não ficar muito grosso isso, né? Então, esses traumas, essa imagem daqueles dentinhos de tubarão, eles assombram ainda hoje o paciente. Né? Mas e tem uma importância muito grande porque isso é evolução, né? Odontologia, como tudo na vida, está evoluindo, a gente está evoluindo, né? Eu participo como professor convidado na especialização com o professor Chaim, mestre Chaim. Estava até ontem na especialização lá na aula à tarde, né? Hoje à tarde tem atualização, a gente acompanha lá o time do Chaim, para mim é um prazer estar lá com eles. Os maiores, inclusive, abro, né, uma ressalva aqui, um dos maiores especialistas, nomes na dentística, nas facetas aí. Ele é um dos caras Brasil, que está, né? A gente falando de evolução, né, da odontologia, ele é um dos caras, né, que foi um dos primeiros caras que foi estudar lá fora para poder, né, fazer essa odontologia de qualidade. O cara passou um tempo lá nos Estados Unidos, pesquisador, escritor de livro. Cara, foda. O Chaim é foda. Graças ao Chaim, que foi uma mensagem para ele. Falou, Chaim, você não tem um cara bom aí da dentística da tua equipe, aí do teu curso para indicar aqui que eu tô precisando na clínica? Ele falou, tem um cara aqui que eu vou te ensinar, vou te indicar. Porque eu gostaria que ele, inclusive, ele tem que fazer parte do meu time. Eu falei, olha aí, e aí nasceu o convite. Papito, sumi da imagem lá, brother. É isso mesmo? Ele apaga. Ele apaga, boa. Pô, falei. Pô, e aí a gente falando dessa evolução da odontologia, antigamente eu tenho restaurações aqui que minha tia, que é dentista, foi uma das grandes influenciadoras para eu ser dentista. Minha tia lá de Curitiba, já até aposentada, mas super jovem. Que ela fez as restaurações e na época usava o Black. Eu te falei da especialização porque ontem eu comentei com as meninas lá da extensão por prevenção. Quando você tinha uma pequena cárie, e o Black foi um dos caras que... precursores da odontologia, da dentística, ele mandava falar, pega a broca e passa um monte para evitar que a cárie vá para lá. Então o dentista já desgastava e foi aprendido isso lá atrás, né? Então os grandes desgastes aconteciam. Hoje, principalmente com o surgimento da odontologia adesiva, a gente consegue fazer com mínimos desgastes e trabalhos de muita qualidade. Então, a evolução da odontologia, a gente busca sempre isso, está sempre estudando para poder trazer o melhor aí. Vamos lá? Vamos. Ô, Papito, se quiser passar o próximo slide, acho que o pessoal não está achando ali o localizador. Não sei se for ali fora, eles estão no meio da quadra, mas estão meio perdidos ali. Aí só passar aí, ó. Daí a gente vai falando. Aí. Vamos falar do Adilberto. Adilberto, figura. Segue, né? Mais uma grande pergunta que eu diria também ali entre as top 5 sobre facetas de resina, onde fala assim, ó, doutor, mas a faceta de resina fica igual à porcelana? Boa, tinha que ter alguém para responder. O Papito que pode responder? Quem pode responder para nós? O Papito tá lá, chegou alguém aí, Papito? Chegou? Então, aqui fica aí ó, a pergunta. Você consegue falar o que é cerâmica, né? Porcelana, o que é resina? A gente tem uma marcada com um material e a outra com outro material. São dois materiais diferentes. Então, para você que está em dúvida se resina ou porcelana é igual, não é, presta atenção. Nós temos um caso aqui. Essa aí. Agora eu quero, se acertar, ganha um boné. Ganha um boné da Cell, um boné da Cell. Um abraço, doutor Eduardo, e um boné da Cell. Tem que só não pode ser, ó, se ele tiver aí, ó, ele é convidado nosso hoje aí, o Adilberto. Se ele tiver, não pode falar. Então, ó, essa pergunta ela é muito frequente. Vai ficar igual a porcelana? Pode ficar. Como esse caso, ó, ficou igual a porcelana. É difícil, né? Porque são materiais totalmente diferentes, técnicas totalmente diferentes.
E os dois são top. Os dois são top. Eu tava falando para a Judy, que a gente tava preparando esse material. Qual que é melhor? Depende do caso, depende do seu caso. Pode ser o melhor para você, né? Então por isso que a gente fala individualizar o tratamento. A gente não está entregando, toma aqui, né? Igual época de eleição, que a turma entregava dentadura, toma, né? PMG, toma, né? Não, cara, é individualizado. A gente olha e troca uma ideia e fala assim, para você o melhor é a cerâmica, é a porcelana. É o melhor para ti, vai te dar longevidade, conforto, estética. E os teus hábitos combinam mais com isso, o teu dia a dia. Já tem porcelana, daí você já tem que seguir nessa linha. E às vezes no teu caso, você fala, aqui a resina cabe para você bem. Então assim, é plano A. A resina é plano A, como a gente já falou. E a cerâmica é plano A. Depende de cada um. Então, isso vai ser individualizado. Também. No bate-papo, na entrega, a gente vai fazer. Esse caso aqui do Adilberto, o Adilberto, o figurão que deve estar aí com a gente daqui a pouco, a gente vai conversar com ele. Ele fez cerâmicas em cima. Porra, até para eu aqui que fiz o caso embaixo, fica difícil falar, caramba, velho, o que é? Ele fez a cerâmica em cima e aí a gente ficou com dentes mais escuros embaixo e ele falou, cara, ficou mais escuro, Hugo, e agora o que nós vamos fazer? Cara, vamos fazer resina, velho? A gente conta. Qual uma vantagem da resina aí, se a gente for falar em relação à cerâmica? É custo. Então a gente tem valores melhores para trabalhar com a resina. E aí o Gilberto falou: não, vamos fazer resina embaixo, vai ficar legal. Dá para ficar legal? Dá. Fizemos, entregamos, né? Depois eu não vou falar se ele gostou ou não, ele vai estar aí com a gente. Ele vai dar o depoimento. Então a gente consegue entregar a resina, claro, volto a frisar, são totalmente diferentes os materiais. Mas ele pode ser plano A para você ou não. Então, cada caso é um caso. E aqui tá andando junto, né? Então, é muito legal também. Existe uma questão técnica que é legal você que tá assistindo, que é esse casamento. Às vezes a gente fala, mas se eu tenho porcelana em cima e porcelana embaixo, pode ser que fique uma mordidinha mais seca. Pode. Às vezes eu tenho porcelana em cima e a resina embaixo. A resina dá uma... A resina ela é mais maleável. Ela dá uma amortecida no negócio, na batida? Dá também. Segura um pouquinho a onda do tec-tec, da batidinha de xícara. E às vezes a parte de baixo aparece um pouco menos, mas ela aparece. Daí acaba comprometendo a estética toda a parte de cima. E a resina entra aí como uma opção muito interessante. Muito. Né? Nesse caso, o Adilberto, a gente não fez desgaste também nos dentes dele. Eu me lembro muito pouco, são muitos casos, mas a gente conseguiu entregar. Eu fiquei feliz com o resultado do Adilberto. Tem alguns casos. E aí é desafio. Porque quando o cara vai fazer, cadê a doutora Monique? Depois ela fala, vai fazer a cerâmica lá com os pacientes querem sair com os dentes mais brancos do mundo. Eu falei, caramba. Aí quando chega, doutor Eduardo, aquele jeito dela, toda simpática e tal, fizemos em cima, ficou ótimo, ficou lindo. Você olha aquilo branco e embaixo aquilo amarelo. Falei, caramba, velho, fazer resina? Fazer resina. Eu falei, puta, beleza. Aí para conseguir chegar, a gente entregou essa semana. Um outro caso tava mais branco que isso aí. Cara, foi difícil. E o branco, lá na Cel, vocês fazem tudo branco? Não, a gente escuta o paciente. Aí eu sou mais a favor até dos dentes mais naturais. Eu não sou muito dos dentes muito... acho que como dentista, mas não é o meu gosto, né? A gente olha para função, saúde, mas a estética é muito pessoal. Aí fala, não, eu quero esse branco. A esposa do Adilberto fez um caso. A gente escolheu uma cor e aí a gente veio para uma cor e tal. E aí foi interessante que a gente usou uma cor aqui e eu lembro que o Adilberto lembrava do número 2. E aí ela falou assim para mim, não, doutor, fui em casa, eu fiquei pensando, aquela cor lá, não achei. O Gilberto falou para eu fazer a tal da 2. A cor 2. Aí eu falei, 2, deixa eu olhar o prontuário do Gilberto, tava lá. Ah, tá, já sei. Ele lembrou do número da resina. B2. E aí deu boa. A gente fez dentes mais claros. É o gosto. Então, estética tem muito esse olhar do paciente. Então, às vezes, a gente tem que fazer os dentes branquinhos porque o paciente quer, né? Esse é um desafio muito grande, né? Não é fácil você transformar uma resina, né? Um dente que é porcelana, o outro que é resina, e eles falarem a mesma língua. Você olhar e falar que é filho do mesmo pai, da mesma mãe. Nós vamos falar lá na frente que aí tem a resina e a cerâmica se comportam diferente na boca. E aí qual que é o olhar? Como é que eu faço essa manutenção? Como é que eu ponho essa longevidade? Qual a responsabilidade sua, né, em relação a esse cuidado, né, higienização? Então nós vamos falar lá na frente. Então vai vir coisa nova aí. Dali, próxima pergunta. Tinha que ter aquela... produção, coloca aquela musiquinha do show do milhão agora. Blim, blim, blim. Próxima pergunta, né? Vai ficar igual a porcelana? Aqui nós vamos trazer o Adilberto daqui a pouquinho. Então vamos lá, qual que é a próxima aí? A gente falou, né? A gente já falou sobre isso e aqui a gente tem um exemplo, ó. É
é um caso de porcelana e um caso de resina. São muito parecidos, né? Claro que aqui a gente tem uma cor mais clara, né? E aqui a gente tem uma cor... São casos que a gente até já mostrou aqui. Mas isso aqui é resina e em cima é a cerâmica, né? Então, elas são muito parecidas, né? No final, com polimento. Tem a parte da técnica, uma responsabilidade muito grande do dentista na hora de fazer, né, com muito cuidado, não ter pressa para fazer a parada. Eu sempre falo para o paciente, ó, eu não tenho pressa para fazer isso aqui não, porque senão não vai ficar, não tem como fazer odontologia correndo, não tem como fazer odontologia rapidinho, não, aqui é rapidinho, né? Às vezes as meninas vêm da recepção, doutor, tem um paciente aí, atende aqui, é rapidinho. Rapidinho, não tem essa de rapidinha na odontologia, e não tem nada fácil também. Então, você entregar um resultado que você tem que olhar para a saúde gengiva, você tem que olhar para o cara usar o fio dental, você tem que olhar, nem não pode enroscar, você tem que olhar para o cara e ter brilho, então dá trabalho pra caramba. Então, dá para ficar igual? Dá, mas os dois dão muito trabalho. Aqui na porcelana a gente tem uma ajuda imensa e top do laboratório, e a gente tem os laboratórios top aí. Que depende do laboratório, da qualidade do laboratório, né? Do mas não tem, lá. assim, você tem dentista 5 e laboratório 10, não quer dizer que teu dente vai ficar 10. Se tiver laboratório nota 5, dentista nota 10, teu trabalho vai ficar 5. Você tem que ter dentista 10 com laboratório 10 para você ter resultado legal, Sim. Não adianta. Então, aqui eu acho muito interessante, porque a resina ela é um trabalho artístico, né? Então, para você que quer fazer resina, porque a gente hoje tem que cuidar para não ter essa banalização. Não, faceta de resina. Você abre o Instagram, você digita faceta de resina. Aí começa a ter 300 publicações de clínicas no Brasil inteiro falando faceta resina, faceta resina, faceta resina, faceta resina. É a mesma coisa você pegar um pincel, um monte de tinta e uma tela, entregar para mim, para você e para o Leonardo da Vinci. Ele fez a Mona Lisa, entre outras milhares de obras de arte. Vai sair, não vai virar em nada, ninguém vai pagar R$5 pelo meu quadro e talvez o seu eu não sei, porque eu nunca vi você pintando, mas já vi você fazendo faceta. Então, o que eu quero trazer com isso? Que não é igual. Não é igual. Quando você fala protocolo, quando você fala implante, quando você fala faceta de resina, e principalmente a faceta, ela é extremamente dependente do grau de experiência, do grau de dedicação, do grau de qualidade que aquele profissional coloca naquele momento. Porque é um trabalho artístico feito por camadas, feito a pincel. A resina é o seguinte, dá para entregar uma resina em 5 minutos, uma faceta? Em 5 minutos eu faço uma faceta, se você quiser. Mas qual a qualidade dessa faceta? Como é que está a questão gengival? Como é que tá a questão de excesso? Como é que tá contorno? Como é que tá a anatomia? Como é que tá... Cara, é muita coisa. A gente tem um protocolo, não sei se a gente vai chegar a falar nisso, um protocolo de fazer a faceta que a gente não é sentar e sair com a faceta pronta. 10 facetas numa sessão, não é assim. Dá trabalho. O paciente fica 5 horas sentado, 6 horas sentado lá com a gente. A manhã inteira, mas não é nem para terminar. A gente faz o polimento, a finalização, o acabamento. Numa outra sessão, uma semana depois que a resina tomou toda a presa, a polimerização dela lá. Então, dá muito trabalho, velho. Cara, tem hora que eu falo assim, o que eu tô fazendo, brother? Tenho até consulta com osteopata agora, porque assim, é difícil pro paciente, é difícil pra gente, profissional também, porque dá trabalho. Então, assim, você pegar no Instagram, você olha... Pra fazer o bem feito. Fazer o bem feito dá muito trabalho. E eu sou exigente e eu sempre saio insatisfeito. Eu nunca falo, caramba, podia ter ficado melhor. Desculpa, eu falei, podia ter ficado melhor. Mas o paciente fala, cara, tá muito bom. Eu falo, ó, pra mim o mais importante é você sair feliz, tá tudo certo. Paciente. Mas eu sempre fico, putz, podia ter aquele cantinho, né? Um pouquinho mais, né? Você olha aqui, putz, será que não podia ter aberto um pouquinho mais essa meia? Cara, e assim, e eu sou incansável, a perfeição a gente não vai chegar, a perfeição é Deus, né? Mas é buscar um melhor sempre. Então, sempre estudando, olhando, tira foto. Então, é difícil. Então, a gente tem feito muito coisas que foram feitas e você tem que refazer, né? O cara, foi no dentista, cobrou lá R$100 fazer essa faceta. Falou, beleza. Vamos ter que fazer de novo, né? Aí é pior. Aí é pior. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós temos um convidado aí muito especial, né? Vamos lá. Nós vamos chamar para participar agora do podcast conosco, que é a grande estrela desse podcast. Que são os nossos clientes. Cadê? Tem uma cadeira? Uma cadeirona? Azar! Ô, Júlio, quando você chegar assim, entra, filha. Passa aqui por baixo, já entra aqui, ó, já dá um tapinha nas costas do papito, dá um bom dia pra ele, já... Chega aí.
Gilbertão? Você já apareceu aí, Aí velho. eu tava com o cabelo arrumadinho, Ah, né? não, Mandei mas- na Nossa, chuva. Mandei na chuva. Ah, não, mas é Vem só cá, fazer vem. um passadinho aqui, tá boa, deu boa. Não, vem cá, Matheus. Deixa eu ficar no meio. Aí, vamos fazer um... Padrão. Fotinho. E aí, Marica, já falei mal disso aqui, Monique. Tô só ouvindo, tá? Ah, não, falei bem. Peguei ele falando da Tem minha as mulher, né? canecas ali. Não, olha, o é, símbolo cada da coisa. tudo. Ó, É, teu canal. Começa com o... Vamos inserir você, nós estamos de preto, É. tá? Vamos combinar bem pro lado. Me falaram que preto emagrece, mas eu subo na balança, não muda Não nada. muda porra nenhuma. E aí, Papito? Não, papinho. Dá pra gente colocar as cadeirinhas aqui no microfone? Sim. Eu vou encerrar essa gravação Isso. aqui então.